Ok, boa noite, graças a Deus, estamos ao vivo aqui em mais uma webinar, uma masterclass sobre criacionismo e cosmovisão cristocêntrica para a educação dos nossos filhos, falar hoje aqui sobre esse currículo maravilhoso que é da série Deus Criou. Temos aqui conosco o Kevin Swenson, o Thiago McCart. Posso errar, viu, Thiago, aí a pronúncia da Monergismo, e também o pastor André Lima aqui conosco. Antes da gente iniciar aqui a nossa noite, quero agradecer a todos que já entraram, já estão ao vivo aqui conosco. Pedir a vocês, aqueles que não se inscreveram ainda no nosso canal, faça já aqui o seu registro no nosso canal, compartilhe esse link com outras pessoas que você também considera que seja muito importante para que elas sejam abençoadas com esse conteúdo belíssimo que vamos falar aqui hoje, principalmente daquilo que nos leva a adorar a Deus, a reconhecer o Criador em toda a sua obra, em todo o seu esplendor, como as Escrituras nos trazem. Nós podemos estudar ciência, sim, com toda a profundidade e riqueza através da Bíblia, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus fez, Deus criou todas as coisas. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Quero também relembrar vocês que a Generations Brasil e a Generations Estados Unidos são idealizadores da Expo Homeschooling Brasil, a conferência que nós temos anualmente até aqui, que vai acontecer este ano nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Neste mês, já está chegando, faltam poucos dias. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, acesse logo expohomeschooling.com.br, garanta seu ingresso, e se você usar o cupom de desconto, já vou deixar aqui essa dica, #Generations, você consegue garantir o ingresso pelo valor do primeiro lote, um super desconto. Então eu já faço aqui esse primeiro anúncio. Bem, é uma alegria para todos nós que estamos aqui no Brasil, acompanhando, representando, participando desse projeto que é a Generations, e agradecer aqui a vida do Kevin Swenson, pastor ali nos Estados Unidos. O Kevin foi educado em casa pelos seus pais, quando seu pai era missionário no Japão, na década de 60. O Kevin teve 5 filhos, fez educação domiciliar com 5 filhos, hoje tem 8 netos, maravilhosos netos ali também, abençoados, mas na terceira geração, já aí sendo alcançados pela graça e bondade do Senhor. E o Kevin também é autor e fundador da Generations Brasil, da Generations Estados Unidos, e através da Generations Brasil nós temos trabalhado com a tradução e a disponibilização de todo o material da Generations, que tem por missão cooperar com pais, com famílias, com igrejas locais, com escolas confessionais, na transmissão da fé para a próxima geração, comprometidos com o discipulado familiar, com uma cosmovisão bíblica cristocêntrica que reconhece e declara o senhorio de Jesus em todas as coisas, e que nós, como pais, precisamos cumprir o mandato que o Senhor nos deu de ir fazer discípulos, começando em casa, segundo o modelo de Deuteronômio 6, né? Por onde quer que a gente vá, em todo o tempo. Bem, essa live, essa webinar, essa masterclass, especialmente aqui com vocês, para apresentar a vocês que nós concluímos agora a tradução completa do currículo de ciências da série Deus Criou, que vai desde o primeiro livro, o Deus Criou Tudo, então, com ele aqui em mãos. Deus criou as plantas. Deus criou você. Eu estou aqui com a versão em inglês, mas ele também já está traduzido. Deus criou os animais. Deus criou o mundo. E o último livro da série, Deus Criou a Vida. E para falar um pouco, antes de passar a palavra para o Kevin, nós convidamos aqui o Thiago McCart, desculpa, Thiago, de novo, da Monergismo, que foi parceira em todo esse trabalho de tradução, de edição e tradução do currículo de ciências. Thiago,
a palavra está aqui contigo. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, por você participar conosco. Bom, boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Como o Vinícius bem falou, eu trabalho para Monergismo. Eu sou meio que coringa lá, faço de tudo um pouquinho. E uma das minhas responsabilidades ultimamente tem sido cooperar nessa parceria com a Generations, a fim de que nós possamos disponibilizar esses currículos para o público brasileiro. É uma grande alegria trabalhar com esse material e, obviamente, nós trabalhamos com muitos títulos, alguns vocês devem conhecer já a editora, mas, obviamente, por se tratar de um currículo, ele tem as suas peculiaridades e foi um desafio um pouquinho distinto. São livros, na sua maioria, principalmente os livros textos, têm imagens que precisam de edição, que não é uma coisa já tão ordinária para nós. A diagramação dos livros é muito bela e é bem focada para o ensino das crianças. E como se trata de um material sobre ciências, especificamente essa coletânea do Deus Criou, obviamente há um certo cuidado na precisão técnica da terminologia, que embora os livros ensinem a partir de uma perspectiva cristã, eles não minimizam de nenhuma forma a necessidade de haver rigor acadêmico e de haver compreensão verdadeira sobre como as crianças devem aprender as ciências. Então, a terminologia, naturalmente, de um idioma para outro muda bastante, às vezes de maneira bem significativa. Existem algumas ameaças, às vezes, de uma má tradução por simplesmente nós falarmos de ciências de uma maneira mais popular no nosso meio. E então o que acontece é que há um trabalho de cuidado mais específico para que esse material seja bem feito. Graças a Deus nós tivemos êxito agora em concluir, são ao todo 6 livros, se eu não estou enganado, nós terminamos agora, estarão presentes todos os 6 livros textos na Expo Homeschooling. Graças a Deus nós conseguimos chegar lá e fazer esse trabalho. Nós vamos ficar devendo alguma coisa dos livros didáticos que estão sendo finalizados, alguns já estão na gráfica, graças a Deus estarão disponíveis antes do final do ano para que os pais possam se preparar para o ano que vem, para que os pais possam incorporar ele no seu currículo, nos seus estudos para o ano que vem. Eu posso, além de ter trabalhado na edição desse material na língua portuguesa, algo que eu posso dizer com bastante segurança é sobre a qualidade do material, sobre quão acessível ele é para os pais, especialmente para aqueles que estão enfrentando os primeiros passos do schooling, procurando aprender como ensinar. Os livros são extremamente acessíveis para quem está ensinando. O método de leitura em voz alta é um método que funciona muito bem com os livros, a linguagem é muito bem adaptada e ela evolui conforme cada nível conforme cada nível de estudo. Nós temos utilizado aqui, eu sou pai, tenho 4 filhos, nós temos utilizado esse material de ciências não somente com os nossos filhos, mas também ajudando outras famílias na igreja, e tem sido uma bênção para todos nós, sem dúvida alguma. Então, além do material de ciências, acho que algo importante de mencionar é que nós não paramos por aí, né? Nós temos um bom pedaço já do currículo de história disponível, que também é uma abordagem distinta, mas muito interessante, bastante centrada na fé cristã, mas muito rica historicamente. Também estão ficando prontos em breve, se Deus quiser, estarão disponíveis para o público em geral. Também tem as suas peculiaridades na preparação desse material, na tradução, as revisões que são feitas. Graças a Deus, nós estamos bastante satisfeitos com o resultado do nosso trabalho. Estamos bastante felizes também com o fato de que o trabalho final de impressão, a qualidade do material é muito boa. É um material que não vai se desfazer com facilidade, é um material que é feito para ser manipulado constantemente perto de crianças, então é importante que ele tenha uma certa resistência, e graças a Deus o resultado final é algo que nós podemos ficar felizes em ver, não somente pelo fato de abençoar as famílias de língua portuguesa, não somente pelo fato de nos ajudar a ensinar nossos filhos a crescerem amando a Cristo, aprendendo sobre Cristo, mas também o próprio fato de fazer um trabalho bem feito é algo que deve ser feito para a honra e para a glória do nosso Senhor. Então, acredito que é isso que eu poderia comentar sobre
sobre essa parte da edição do material, preparação e assim por diante, e eu espero que todos tirem muito proveito desse material conforme ele vai sendo disponibilizado para o público aqui no Brasil. Muito obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Trabalho excelente que a Monegismo fez. Nós ficamos muito felizes. E aqueles, portanto, que querem conhecer, então, esse material, tem duas oportunidades bem oportunas e excelentes, que são ir para a Expo Homeschooling, agora em novembro, dia 20, 21 e 22, já falamos aqui, ou acessar também nosso site, generationsbrasil.com.br, ou então loja.generationsbrasil.com.br, e lá você já vai encontrar o currículo inteiro ali da série Deus Criou. Na loja online, por enquanto, você só não encontra o Deus Criou Você, mas já nos próximos dias já vai estar ativo ali na nossa loja. Mas estamos aproveitando aqui a oportunidade já para fazer esse lançamento. Está tendo entregue essa última produção agora já. Bem, sem mais demoras, vamos passar a palavra aqui para o Kevin Swenson, nosso querido Kevin, que tanto tem nos abençoado, dedicado a sua vida em ministrar, em edificar as famílias aqui no Brasil, e nós, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, agradecer ao Kevin por toda essa dedicação, por todo o ministério dele. E Kevin, welcome, and it is a pleasure for us to having you here again. It will be a amazing blessing to see you again in presence in just 3 weeks in João Pessoa, Paraíba. So please talk with us about the content of the God Made Curriculum. André, por favor, pode. Então, Kevin, muito obrigado por você estar aqui conosco. Estamos muito felizes com você aqui. Vai ser muito bom ver você presencialmente lá na Expo Homeschooling, João Pessoa, Paraíba. Então, agora, por favor, fale conosco sobre a série de ciências Deus Criou. It's your time, Kevin. It's so good to be back with you again. É muito bom estar aqui de novo. É muito bom estar aqui de novo. É uma bênção estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês. We're so excited that God is bringing a Christian education into Brazil. Nós estamos tão animados que Deus está trazendo educação cristã para o Brasil, uma visão de educação cristã para o Brasil. Yeah, may God continue to grow the faith from one generation to the next in your country. Que Deus continue aumentando a fé na próxima geração aqui no seu país. We are in a battle for the hearts and the minds of our children in this country and all over the world today. Nós estamos aqui numa batalha pela mente e coração das nossas crianças nesse país e no mundo todo, na verdade. Secular humanism has destroyed the faith in so many Western countries. O secularismo humanista tem destruído a fé em tantos países ocidentais. And this humanism is a bad worldview, a false worldview. E o humanismo é uma cosmovisão falsa, uma cosmovisão ruim. It has destroyed our societies, it's destroying faith, it's even destroying education and science as well. Está destruindo a nossa sociedade, está destruindo a fé, inclusive educação e ciências. It's a worldview that is based on the idea there is no God. É uma cosmovisão fundamentada na ideia de que não há Deus. And that all that exists is the natural universe. E tudo que existe é o universo natural. And it focuses in on the pride of man. E o foco dele está no orgulho do homem. And it does not give glory to God. E não dá nenhuma glória a Deus. The results of this science will be extremely destructive to our world. Os resultados de uma ciência fundamentada nessa cosmovisão são totalmente destrutivos para o nosso mundo. We're thankful that it was Christians who built the sciences over the last 1,000 years. Nós devemos ser gratos porque cristãos construíram ciência nos últimos 1000 anos. Isaac Newton
Robert Boyle, Maxwell, Faraday, these were the scientists that built the sciences that we study today. Então, Newton, Faraday e esses outros são os cientistas que nós estudamos hoje. Eles fizeram ciência e nós os estudamos hoje. All of the sciences were built by godly, God-fearing Christians over the last 500 years. Então, nos últimos 500 anos, a ciência foi construída por pessoas que temiam a Deus e criam em Deus. It's only been recently that scientists have turned atheist and they have become destructive to real science. Então, foi só recentemente que os cientistas se tornaram ateus e se tornaram tão destrutivos, produzindo essa ciência tão destrutiva. So we want to be sure that our science is built on a Christian worldview foundation. E nós queremos estar seguros de que a nossa ciência está construída sob um fundamento em Deus, não fundamento teísta. We believe that this will save the faith, it will save education, it will save science as well. Nós acreditamos que ver o mundo de forma cristã salva a fé, salva a educação e salva as ciências também. The Christian foundation of knowledge is the foundation upon which science has been built for the last 1,000 years. Então, o fundamento cristão do conhecimento foi o fundamento sobre o qual as ciências foram construídas nos últimos 1000 anos. But the modern world has been destroying this foundation. Mas o mundo moderno destruiu esse alicerce, esse fundamento. So we want to bring the Bible, God's word, as the foundation for education in science. Então, nós queremos trazer a Bíblia, a palavra de Deus, como fundamento para a educação em ciências. The Bible is a special revelation from God. A Bíblia é a revelação especial de Deus. When we study science, we are studying the natural revelation. Quando nós estudamos ciências, nós estamos estudando a revelação natural ou revelação geral de Deus. But we must view natural revelation through the eyeglasses of God's word. E nós temos que estudar a revelação geral natural pelas lentes da palavra de Deus. So we use God's word to interpret science, creation, history, every subject. Então a gente usa a palavra de Deus para interpretar ciências, criação e cada componente do currículo educacional. Proverbs 1:7 is very important to a Christian view of knowledge. Provérbios 1:7 é muito importante para uma visão cristã do conhecimento. The beginning of knowledge is the fear of God. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. This means that God is awesome. We recognize God's awesomeness. Isso significa que Deus é maravilhoso e nós reconhecemos quão maravilhoso e grande Ele é. We have not studied science until we see God's awesomeness in His creation. A gente não está realmente estudando ciências até que a gente consiga ver como Deus é maravilhoso na criação. The scientist who studies science but does not fear God has not got good knowledge yet. O cientista que estuda ciências, mas não teme a Deus, ele não tem um bom conhecimento em ciências ainda. So we want to be sure that our children are learning the awesomeness of God as they study His awesome creation. Então nós queremos que as nossas crianças vejam o Deus maravilhoso e como Ele é grande quando estiverem estudando a criação e encontrando nela as maravilhas de Deus. When I went to a secular college, I studied science. Quando se eu for para uma faculdade não cristã, eu vou estudar ciências. And science was boring. Mas ciência é chato nesse caso. The teachers were boring. E os professores são chatos. The university science was so boring. E a faculdade de ciências é tão entediante, chata. Because
they explain science to us Porque eles like explicam pouring, ciências para nós. like they would pour a can of paint on the floor, Can you repeat, please? like Like? spilling, paint on the floor. Eles explicam ciências assim como espalhando, jogando conhecimento Like no chão, jogando água no chão. spilling this water on the floor. Isso, Like just jogando spill líquido no water. chão, jogando fora. Eles só despejam informação e conhecimento. I look at the design. Eu olho para o That's que very se formou. That was very random. É muito aleatório. It was an accident. Foi um acidente. Who wants to study an accident? Quem quer estudar um acidente? That's boring. Isso é muito chato. Would you tell your child to study an accident? Você vai falar para o seu filho estudar um acidente? Study this pattern of paint that was accidentally spilled on the floor. Estudar essa forma que está no chão porque um líquido foi acidentalmente derramado no chão. There's no order to it. Não tem ordem nisso. There's no purpose. Não tem propósito. There's no meaning. Não tem significado. But what does Psalm 111 say? O que o Salmo 119 diz? The works of God 111. are great. As obras de Deus são grandes. And those who delight in his works will study them. E aqueles que se deleitam nas suas obras o examinarão, o estudarão. This is why we study God's world. Isso é porque essa é a razão pela qual a gente estuda a palavra de Deus. Because we delight in the works of the Lord. Porque a gente se deleita nas obras de Deus. These are his designs. Esses são aquilo que ele fez, as suas obras. That's his design. Esse é o plano de Deus, a obra de Deus, o plano, o propósito de Deus. God made that bird. Deus fez aquele pássaro. That's awesome. Isso é maravilhoso. God makes a baby. Deus fez o bebê. Awesome. Isso é maravilhoso. God makes a universe. That's Deus awesome. fez o universo. Isso é maravilhoso. Because it was not an accident. Porque isso não foi um acidente. Every centimeter of the universe shouts God's glory. Cada centímetro do universo clama a glória de Deus, proclama a glória de Deus. We see his wisdom. Nós vemos sua sabedoria. We see his power. Nós vemos seu poder. We see his goodness. Nós vemos sua bondade. We see God's awesomeness. Nós vemos como ele é maravilhoso. We say in America, God's a genius. A gente diz aqui, Deus é um gênio. God's amazing. Ele é maravilhoso. So we study science for two reasons. Então a gente estuda ciências por duas razões. The first reason is to glorify God, to praise him, to worship. A primeira delas é glorificá-lo, louvá-lo, adorá-lo. And when you explain the awesome stars in the universe, E quando você explica as estrelas incríveis do universo, and when you explain the human cell, ou quando você explica a célula humana, que é bem pequenininha, very minúscula, very complicated, muito complexa, more complicated than manufacturing cars. muito mais complexa do que fabricar carros. Explain the complexity of it, the DNA. Explicando, por exemplo, também a complexidade do DNA. Explain the cells that reproduce themselves. Explicando as células, seu processo reprodutivo. A cell is like a little city, A célula é como se fosse uma pequena cidade. A city of 100,000 people. Uma cidade com centenas de habitantes.
very complicated city. milhares de habitantes, uma cidade muito complicada. And your body is making 1 million of these cities every second. E o seu corpo tem 1 milhão dessas pequenas cidades cada segundo. Every second. Cada segundo. Amazing. Isso é The human incrível, body. maravilhoso. The human body is more amazing than I could ever explain to you. O corpo humano é muito mais maravilhoso do que eu jamais conseguiria explicar para você. Why do we study this? Why Por do que we a gente study estuda isso? life? Por que a gente estuda a vida? Why do we study animals? Por que a gente estuda os animais? Why do we study the universe? Por que a gente estuda o universo? To give glory to God. Para dar glória a Deus. That's why at the end of every chapter, Isso é por, We- e por isso que no final de cada capítulo, we sing a hymn, a psalm, a praise to God. você vê um hino, um salmo de louvor a Deus. They don't sing hymns to God in government schools. Eles não cantam hinos a Deus em escolas públicas. The universities, they don't sing hymns to God in the science classes. As universidades não louvam a Deus com hinos nas salas de ciência, nas aulas de ciência. But you must give glory to God in the science class. Você tem que dar glória a Deus nas aulas de ciências. You must sing the praises to God in the science class. Você deve cantar a Deus, os feitos de Deus nas aulas de ciências. Because if you do not praise God, the rocks will have to praise God. Porque se você não louvar a Deus, as rochas, as pedras terão que clamar ao Senhor. If you do not praise God, that is treachery, that's treason. That's just wrong. Se você não louvar a Deus, você está errado. Isso é traição. Isso é errado. So 2 reasons to teach science. Então, 2 razões para ensinar ciências. Number 1, to glorify God. A primeira é glorificar a Deus. And number 2, to take E a, dominion seg- and rule over God's creation. e a segunda, tomar o domínio e o governo sobre a criação de Deus. So when we teach science, we must explain how it applies, how to apply it, application. Quando nós estudamos ciência, nós precisamos explicar como aplicar isso que nós estamos estudando. We explain to children the most dangerous animal in the world. A gente explica para as crianças os animais mais perigosos do mundo. The most dangerous animal in the world. It kills many people. Os animais mais perigosos do mundo matam muitas pessoas. It's the mosquito. É um mosquito. And so we tell the children, this is a dangerous animal. Nós falamos para as crianças que isso é um And animal then- perigoso. And then we tell them that they need to go outside. E nós falamos para eles, vocês precisam sair quando vocês saírem. And they need to get rid of the puddles of water around the house. E vocês têm que tomar cuidado com as porções de água, os poços de água em volta da casa. Because they want to get rid of the breeding areas for the mosquito. Vocês têm que tomar cuidado para as áreas que chamam o mosquito, que permitem que o mosquito se reproduza e aumente so you see, o foco dele. The child must apply the science. Então você vê, seu filho precisa aplicar o estudo de ciências. You don't just study the science, you must apply the Não somente estuda ciências, mas aplica as ciências. and take dominion over the mosquito. E toma o domínio sobre o mosquito. So you understand? The children must know why they study science. Então você entende? Os seus filhos precisam entender por que eles estão estudando ciências. To glorify God and to Para take dominion.
para glorificar a Deus e para tomar o domínio sobre a criação. Now, why do we teach it with a Christian worldview? Então, por que a gente ensina ciências com uma cosmovisão cristã? Well, a Christian worldview teaches us that God created an orderly world. Bom, a cosmovisão cristã ensina que Deus criou um universo ordenado. God created the world with patterns Deus criou o mundo com padrões, so that the same pattern or law that works today will work tomorrow. o mesmo padrão que funciona hoje, a mesma lei que funciona hoje vai funcionar amanhã. But how do we know? Mas como a gente sabe disso? You see, worldly scientists, they cannot believe this. Você entende? Cientistas não cristãos não acreditam nisso. But we believe in an orderly world Mas a gente acredita num universo ordenado, organizado. because God is sovereign and he controls all of the world. Porque Deus é soberano e ele controla o mundo todo. He has established the laws of science Ele estabeleceu as leis da ciência and he maintains the laws by his sovereign control. e ele mantém essas leis por meio do seu controle soberano. The secular scientists, they have a world of chaos, Os cientistas cristãos, eles têm um mundo caótico, but Christians mas os believe cristãos in an orderly world controlled by acreditam no God. mundo organizado, ordenado, controlado por Deus. That's why we do science well. Essa é a razão pela qual nós fazemos ciências e fazemos bem. And that's why Christians have established good science. E essa também é a razão pela qual cristãos estabeleceram boa ciência. God also has commanded us to take dominion. Deus também nos ordenou a dominar a sua criação. This is one more reason why we can do science. This is another reason Isso é why uma we outra razão pela qual nós praticamos ciência, nós estudamos ciências. God has commanded us to rule over the universe, or at least our Deus earth. nos ordenou a governar o universo, Just comandar like o universo. Just like he commanded Adam to distinguish the animals. Da mesma forma como ele mandou Adão a pôr nome, a fazer diferença entre os animais. He wants Adam to observe the animals Ele queria que Adão observasse os animais and to see the difference between the animals e visse as diferenças entre eles and to name the animals. e nominasse cada um dos animais, desse nome para cada um dos animais. Adam was the first scientist. Adão foi o primeiro cientista. And this is what we do today. E isso é o que nós também fazemos hoje. We observe the bacteria Nós observamos a bactéria and we see this bacteria is different from this bacteria. e a gente fala, essa bactéria é diferente desta outra bactéria. And we do this to take dominion of bacteria. E nós fazemos isso para tomar governo, o domínio sobre a bactéria. Another reason why we can do science Outra razão pela qual nós estudamos ciências e fazemos ciências. God has given us the capability to take dominion. Deus nos deu a capacidade de dominar a sua criação. We believe he's commanded us and he's given us the ability. Nós acreditamos que ele nos ordenou, mas também nos deu a capacidade para isso. We also believe that God can help us in our science.
We believe that God can help us do science. Kevin, can you repeat because you were cut it for me right now? We believe that God can help us do science. God can help Nós us. acreditamos que Deus nos ajuda a estudar ciência. Ele pode nos ajudar a estudar ciências e praticar ciências. And I have studied scientists who have made the best inventions in history. Eu estudei os cientistas que fizeram as melhores invenções na história. I interviewed the Eu, scientist inter- who invented the MRI machine. MRI machine. eu entrevistei o cientista que criou a máquina que faz ressonância magnética. He was a Christian man who is a Um- scientist. Era um cristão e cientista. And he said that he learned about the science E ele disse que aprendeu ciências, but he could not find the solution mas ele não podia encontrar soluções. until one day Até que God um gave dia, Deus He said, deu para God ele a ideia e a solução. Ele falou, Deus me deu a solução. it was an insight that came from God. Foi uma ideia que veio do Senhor. And godly scientists and inventors have received the wisdom from God many, many times. E cientistas e inventores piedosos receberam ideias de Deus muitas e muitas vezes. Doing science is like finding treasures in the earth. Fazer ciências é como encontrar tesouros na terra. Let's say that grandfather hid treasures in the yard. Vamos pensar que o seu avô escondeu um tesouro no quintal. And he tells the children, go find the treasures. E ele fala para os seus netos, para as crianças, vão e encontrem o tesouro. Now, the children must believe several things. As crianças têm que considerar diversas coisas. The children must believe that grandfather exists. Eles têm que crer que o avô existe. They must believe that grandfather is good. Eles têm que crer que o avô é bom. They must believe that grandfather has good things hiding in the yard. Eles têm que crer que o avô tem coisas boas escondidas no quintal. And that grandfather has not made it impossible to E find the que treasure. o avô não escondeu um tesouro impossível de ser encontrado. That's how we do science. Essa é a razão pela qual nós fazemos ciências. Our father has hid some treasures in the yard. O nosso pai escondeu alguns tesouros no quintal. And we believe that father exists. E nós acreditamos que o pai existe. And we believe that he has hidden the treasure. E nós acreditamos que ele escondeu os tesouros. And it is an orderly yard. It's order. He does not um- change. He doesn't move the treasure from one place to the other. E é um tesouro organizado, ele não fica mudando o tesouro de lugar. Né? Ele está no lugar que ele colocou. Our father is good. Nosso pai é bom. And he has given us the ability to find these treasures. Ele nos deu a habilidade para encontrar esses tesouros. So we tell our children, Então, go find the treasures. Então ele diz para nós, vão e encontrem esses tesouros. The cure for cancer, A cura pro câncer it's somewhere in the backyard. está em algum lugar no quintal. Go find it. Vai e acha a cura. Amen. Amém, amém. This is how we do science. Essa é a maneira pela qual nós fazemos ciências. Isso é porque nós I have- fazemos ciência. I have so much I want to share with you when I come to Brazil. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês quando chegar no Brasil. And let's do more of this during the expo. E vamos fazer falar um pouco mais sobre esse assunto durante a Expo.
Thank you. Obrigado. Amém. Vini? Estou aqui. Opa. E a I'm câmera? here. Câmera, peraí. Thank you, Kevin. So much treasure you have shared with us. Aproveitando, se você ainda não fez sua inscrição na Expo Homeschooling, aqui no chat, no YouTube, tem o site, tem todas as dicas como chegar lá e comprar o seu ingresso e fazer a inscrição. Divulgue para quem você conhece, que está perto ali de João Pessoa, ou que quer uma oportunidade de ouvir o Kevin ali sobre ciências e outros assuntos também. Vai ser uma oportunidade única. Muito boa. A gente sempre é edificado quando ouve o que ele tem a dizer para nós. André, consegue me ouvir? Consigo te ouvir. A gente vai abrir para perguntas ou... Isso. Okay. Consigo sim. Perdão, vamos sim abrir aqui para perguntas. A gente talvez não tenha muito tempo por conta do Kevin, mas... Agora parei de te ouvir. Mas o que a gente queria perguntar, aproveitar aqui o Kevin, para ele falar um pouco, se ele tiver um tempinho a mais ainda, dos assuntos centrais dos livros, né? Lembrando que a série Deus Criou, que começa desde Deus criou tudo, depois Deus criou as plantas, criou os animais, Deus criou você, os animais, o mundo e no final Deus criou a vida. Aqui no Brasil, ele equivale ao currículo completo de ciências do ensino fundamental, que é do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Os 3 primeiros livros equivalem às 2 primeiras séries, vamos dizer assim, do Fundamental 1, e os outros 3, as últimas 3 séries. Né? Kevin, could you explain, expose to us about the books, the God-made curriculum, the main content for those books? I was explaining here the curriculum has covered our fundamental, pre-elementary, and elementary school before the high school. So all this content, if it be possible to just a short briefly, and we can open for Q&A too. Yes, we have 6 courses that we're presenting, first of which is God Made Everything. Então, nós temos 6 livros no currículo. O primeiro é Deus Fez Tudo. And that's a wonderful introduction to all aspects of God's creation for the beginner, for the level 1. Então, é uma excelente introdução para o começo do estudo de ciências. Then we move into God Made Plants for the second book. And, então, o segundo livro é Deus Fez as Plantas. That introduces the plant world, from plants to trees. Vamos introduzir o mundo vegetal, as plantas. We also have a lot of application in all of our courses, very important. Nós temos aplicações, várias aplicações em todos esses livros. So children can engage in hands-on activities. Então as crianças podem botar a mão na massa fazendo diversas atividades. This very important part of education for the Generations curriculum. Essa é uma parte muito importante do currículo da Generations quando a gente fala em educação. God Made Me is our third course. Deus Me Fez é o terceiro volume. Where we introduce the human body. E a gente aí explica o corpo humano. We also have quite a bit on health and taking good care of the body that God has given to you. Temos uma boa parte de conteúdo também sobre saúde, sobre como cuidar bem do seu corpo. Then we have the 4th level, and I've already showed that to you. That's God Made Animals. Então nós temos o 4º livro, e eu já mostrei para vocês, Deus Fez os Animais. This is a very beautiful
a course where we present the amazing animal creation. Esse é um livro muito legal que a gente apresenta o mundo maravilhoso dos animais. Yes. We also have workbooks that go along with all of our products. Nós temos livros de atividades também que vai com cada um dos livros, o livro texto e o livro de exercícios e atividades. We present some of the most exciting animals in this book. Nós apresentamos os animais mais intrigantes nesse livro. Some really surprising things that God has created for these animals. Algumas coisas muito surpreendentes que Deus fez nesses animais. And throughout it, we explain the usefulness of animals to man. E a gente também explica a utilidade dos animais para o homem. So how we as humans can take good care of God's animal creation. E como a gente, como seres humanos, pode tomar conta da criação boa de Deus dos animais. Children will learn how to take care of cats and dogs, As crianças vão aprender como cuidar de cães e gatos as well as how to run a simple farm. e também como cuidar de uma fazenda simples, de uma chacrinha. Simple farming. Every child needs to know about simple farming. Isso, técnicas de cultivo bem simples. Toda criança tem que saber técnicas de cultivar e cuidar dos animais. Our Basic. level 5 presents God made the world, O nosso quinto livro apresenta Deus fez o mundo, which is an introduction to physics, geology, astronomy, physical que é uma science. introdução à física, geologia, astronomia. And then finally, God made life. E finalmente, o último volume, Deus fez a vida. And this introduces a simple biology for 11 or 12-year-old child. Isso é uma biologia mais simples para crianças de 11 anos, aproximadamente. We do get into the complexity of the DNA and the RNA. Nós falamos da complexidade do DNA e do RNA. We will explain viruses and bacterium. Nós explicamos vírus e bactérias. We'll explain some basic medical science. Algum conhecimento médico básico também. We believe that a child should know biology, Nós acreditamos que uma criança tem que saber biologia, but they need to see how it connects to health and medical science. mas ele tem que ver como a biologia se conecta com saúde e com a ciência da medicina. We believe that children should know about physics. Nós acreditamos que as crianças devem saber sobre física. They need to know about friction, for example. Eles têm que estudar sobre fricção, por exemplo. But they also need to know why they put oil on their bicycle chain. I'm sorry? They need to know why they put oil on their bicycle chain. Ok, eles têm que saber por que também colocam óleo na corrente da bicicleta. You see, connecting engineering to physics. Conectando engenharia com física. Connecting health and medical science to biology. Conectando saúde e cuidados médicos com biologia. Connecting cooking to chemistry. Conectando culinária com química. Connecting veterinary science to animals. Veterinarians, where the doctors that work on animals. We connect that. Conectando a ciência sobre os animais, a teoria sobre os animais com os animais em si. Always connecting the practical science to the theoretical science. Always sempre conectando a teoria da ciência com a prática da ciência. Even when we speak of earth science, like earthquakes, mesmo quando a gente explica coisas como terremotos, we will explain to children what to do during an earthquake. A gente explica para as crianças o que fazer durante um terremoto. So it's very useful. Então é muito útil. It's a very exciting science. E é muito interessante e animador estudar ciência. We explain dangerous animals like scorpions, spiders,
and snakes. Explicamos os animais perigosos como escorpiões, aranhas e cobras. But we also explain what to do if you're bitten by a dangerous snake. Mas também explicamos o que fazer se você é picado por um desses animais peçonhentos. Always useful, always exciting. Every page. Sempre útil e sempre muito animador, cada página. I wrote these books. Eu escrevi esses livros. O Kevin, né? O Kevin escreveu esses livros. When I was a boy, I thought science was boring. Quando eu era criança, eu achava que ciência era muito chato. So I said, I will never write a boring science book for little boys. E eu disse, eu nunca vou escrever um livro de ciências entediante para crianças pequenas. That's just cruel. Isso é muito cruel. I want my science books to be exciting Eu quero que os meus livros sejam empolgantes and useful e úteis for little homeschool boys all over Brazil and America. por todas as crianças homeschooling no Brasil e nos Estados Unidos. Amen. Amém. Okay. Amém, amém. Você tá mudo, Vini. Not yet. Here. Okay, now it's okay. Okay. Yes. Do you have time for 2 more questions? A gente tem tempo para Yes. 2 mais questões? Ok. Please. Yes. So, the first question is, a primeira pergunta é, como foi a seleção dos livros? Como que foi escolhida essa seleção, essa sequência dos livros? How did you choose this collection, the sequence for those books? Well, the first 3 is an introduction to science on a very simple level. Então, os primeiros 3 são introdução às ciências num nível bem simples. And the second 3 is a repetition, E os outros 3 são uma repetição, but at a higher level. mas num nível mais profundo. And of course, the theme is always to give God the glory for each aspect of his creation. Claro, o tema é sempre dar glória a Deus em cada aspecto da sua criação. So each set is its own level. So the first 3 are a simple explanation of God's creation. Então, cada conjunto desses são 2 conjuntos de 3 livros. Eles têm o seu próprio nível. Os 3 primeiros são explicações simples sobre a criação de Deus. And the second 3 is an expansion, a more advanced presentation. E os outros 3 são uma ampliação e um conhecimento mais avançado sobre os assuntos. And I do want to say this is our number 1 goal. E eu tenho que dizer para vocês, esse é o alvo número 1. Is to excite the students about studying more science. Em deixar os estudantes empolgados com a ideia de estudar mais ciências. We must prepare them for studying more science. Nós But temos the que first prepará-los book para must estudar be mais the most ciências. exciting, Mas o primeiro livro tem que ser o mais So- animador. so that they're excited to explore more of God's creation in level 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele vai estar motivado para explorar mais a criação de Deus nos níveis mais aprofundados. And that's the number 1 goal for every homeschooling Christian parent in the world. E esse deve ser o alvo número 1 de todo pai homeschooler cristão em todo o mundo. God is awesome, and studying his creation is awesome. Deus é maravilhoso e estudar sua criação é maravilhoso. That's it. Okay. É isso. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Kevin. Thank you, Kevin. Another question is, how does the science curriculum is related with the cultural mandate in Genesis, and how it connect with the teaching of family economy?
traduzindo, como o currículo de ciências se relaciona com o mandato cultural de Gênesis e se conecta ao ensino de economia familiar. We open up each of our science books explaining God's creation from the beginning. A gente começa cada livro desse explicando a criação de Deus desde o começo. And we do compare creation and evolution in some of the books. E a gente compara criação e evolução em algum livro. We'll explain fossils in God Made the World. We'll explain evolution in God Made Life. A gente explica os fósseis em Deus fez o mundo e a gente explica a evolução em Deus criou a vida. We explain it at a very simple level and tell the young people the problems with the evolutionary theories. A gente explica de uma maneira bem simples para que os jovens entendam as teorias da evolução. And our level 7 book will focus in on creation and compare the creation scientific view to the evolutionary science view in geology, biology, and astronomy. That's Então, level 7. O nível 7 compara a visão criacionista e evolucionista, fazendo as distinções em geologia, biologia e astronomia. So when our children have completed our courses, we want to be sure they're strong in understanding the arguments for biblical creation. Então, quando eles terminam o estudo desses livros, a gente precisa estar certo de que eles são fortes, entendem bem o argumento a respeito do criacionismo e das ciências na Bíblia. And certainly throughout our science courses, we have so many opportunities to work in the home and work in the garden and apply the principles of science to home economy. E, claro, estudando ciências, eles vão estar muito mais animados para aplicar esses princípios da ciência no trabalho em casa, nos cuidados com o jardim, por exemplo, e relacionar aquilo que aprenderam em ciências com economia na família. And my view of education is that we study the books and we make application. E na minha visão de educação é assim, a gente estuda os livros e a gente aplica na vida. And so important to have a balance of reading books and studying books and doing practical family economy exercise. E é muito importante um equilíbrio entre estudar os livros e praticar de forma equilibrada exercícios de economia na família e praticar essas técnicas, né, para a economia familiar. And every day families should balance this. E todos os dias a família tem que equilibrar isso. Livros e prática, livros e prática. That's right. That's every day as we disciple our children, as we sit in the house, as we walk by the way, and as we plow the fields. É isso mesmo. Nós temos que ensinar assim, com esse equilíbrio para as crianças, quando nós os discipulamos, ao deitar, ao levantar, ao arar o campo, todo o tempo. Benção. Glória a Deus. Praise the Lord. Praise the Lord, Kevin. We have some comments for those attendees that are watching us through the YouTube channel. Kevin, and a gente tem alguns... André, eu vou falar e você traduz, então, só para não... Tá, ok. Tá falando que tem alguns comentários que a gente teve aqui na transmissão do YouTube. I have some comments in the chat in our YouTube channel, Kevin. E alguns desses comentários são: minhas filhas amam o Luzeirinho. How do you say Luzeirinho in English? Some people are saying my daughters loved the Luzeirinho, who is the character in your book. Okay. I don't know the name in English. Yeah. Belíssimo trabalho. Deus os abençoe. Very beautiful work. God bless you. Yeah. Gracias.
Obrigado. Obrigado. De Obrigado. fato, estamos com o livro 1 e o maravilhamento tem sido algo constante. Okay, in fact, we have the book 1, and the awesomeness is something constant in our study. Sempre engajador, une conhecimento à vida prática. It's always exciting, and ties the knowledge to the practical life. E minha filha tem amado estudar as plantas, adora as atividades do dedo verde. Parabéns pelo belíssimo trabalho. My daughter loved to study plants, and she loved the activities of the green finger. And congratulations for the very beautiful work you did. Obrigado. 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 Thank you. Okay. Kevin, I like it so much. All the things, all the thoughts that you brought for us today. Kevin, eu gostei muito de tudo que você falou hoje para nós. And one part that taught me again is that studying science is like search the treasures of God that He hid in His creation. E uma parte que me tocou mais uma vez foi que Deus é um pai que escondeu tesouros no seu quintal da criação, em toda a sua criação. We need to return, we need to give back to God the praise, we need to give back to God the contemplation for all His creation. Nós temos que dar a Deus o que Ele merece, a glória, o louvor e a contemplação de tudo que Ele criou. And praise the Lord for all the things that He have made, and we are part on it and on His purpose and in His creation, and praise the Lord for it. E Deus seja louvado por tudo que Ele fez e por sermos parte da sua maravilhosa criação e do propósito dele em tudo isso. Amen. Thank you, Kevin. If you have any additional and final comments, we appreciate so much for you join with us. Tem algum comentário final para nós? Everybody, please come to the expo. I want to Todo meet mundo, you. por favor, venham para a Expo. Eu quero encontrar você lá. Yes, and we want to glorify God and praise Him for His amazing creation every Nós day. queremos glorificar a Deus e louvá-lo pela sua maravilhosa criação todo dia. Amen. Amen. Amém. Kevin, could you pray and guide us in worship for this Quero moment? orar e nos guiar em louvor a Deus por esse momento. Our Father God, you are great. Ó Deus, o Senhor é grande. Your greatness is seen everywhere around us. E sua grandeza é vista em todo lugar à nossa volta. And we want to see more of it. E nós queremos ver mais disso. We want our children to see more of your Nós wisdom and queremos power. que os nossos filhos vejam mais da sua sabedoria e seu poder. We want to see more of your glory Nós queremos ver mais da sua glória. so we can give you the glory and the praise. Então nós podemos te dar a glória e o louvor. There's nothing in our life better than to give you the glory. Não tem nada na nossa vida melhor do que dar ao Senhor a glória. More of this for me and more of this from our Brazilian brothers and sisters. Just more, Queremos mais more. disso, mais e mais disso na nossa vida e na vida dos nossos irmãos brasileiros. And I pray this in the name of Jesus, our Savior. Amen. Eu oro assim em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Praise be to God. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Kevin. Thank you, Kevin. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam aqui no nosso canal. Aqueles que ainda não adquiriram seus ingressos para a Expo, já foi repetido aqui. Se você usar o código de cupom GENERATIONS, #GENERATIONS, lá no site da Expo, você vai conseguir desconto para comprar pelo valor do primeiro lote.
Agradecemos mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima noite.